conectada no Wi-Fi, qualquer coisa tu me avisa que eu desligo daí. Eu vou tirar o meu Wi-Fi. Hello, minhas sabidonas! Bom dia! Vou me acostumar a falar um pouquinho alto, o pessoal da casa ainda está dormindo. Bom dia, minhas maravilhosas, bom dia! Vamos entrando. Hoje eu não posso gritar tanto aqui, tá todo mundo no apartamento dormindo. Mas eu avisei que eu sou escandalosa, entendeu? Pra falar aqui com vocês. Jaque, bom dia. Raíza, bom dia. Doutora Mari, sempre aqui com a gente também. A Rô Ambrósio, a Rô interage demais comigo também. Bom dia. Amo ver os rostinhos de vocês aqui. Thaís, maravilhosa, bom dia. Buenas, o pessoal da minha equipe. O Silvinho vai fixar pra gente aqui o nosso tema da nossa live de hoje, que é de extrema importância para a nossa prática clínica e também para que vocês consigam avaliar melhor. Ó, deixa eu salvar aqui esse. E também para que vocês consigam avaliar melhor os produtos cosméticos que vocês recebem em clínica, certo? Ao final desse nosso segundo episódio do Café das Sabidonas, vocês vão receber o artigo científico, o qual eu me baseei para trazer esse assunto para vocês, tá? Obviamente, eu tive que consultar outros materiais, outros artigos, né? Mas eu vou disponibilizar um para vocês na íntegra. Tem alguns artigos que eles não são gratuitos, eles são pagos, então a gente reserva ali por 24 horas, 15 horas, enfim, depende de cada artigo, tá? Mas esse que ao final da live eu vou compartilhar com vocês, ele já está disponível em PDF, então eu já baixei para facilitar tudo para vocês aí, certo? Deixa eu só, antes de eu entrar no assunto, bom dia, minhas maravilhosas. O pessoal da minha equipe pediu, Joyce, bom dia, maravilhosa, Ana, bom dia. O pessoal da minha equipe, semana passada, pediu para eu desacelerar um pouquinho e conversar um pouco mais com vocês aqui. Então, eu vou tentar fazer isso, tá? Só que o que acontece? Quando eu tô no meio de uma explicação muito técnica, eu não consigo simplesmente parar e voltar a atenção aqui pra vocês. Mas, vivendo e aprendendo, a gente vai testando aí vários formatos, certo? Como para quem está chegando no segundo episódio aqui do Café das Sabidonas, deixa eu só explicar para vocês como que funciona o Café das Sabidonas rapidinho, tá? Então, toda segunda-feira, às 7h30, independente de onde estivermos. Agora nós estamos viajando de férias e eu trouxe vocês comigo, olha lá que lindo. E obviamente que eu trouxe vocês comigo, né? Então, toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, nós traremos alguns assuntos aí, que eu dividi em um episódio por semana, que eu dividi em 4 temas principais aí. Então, nós temos cosmetologia, produtos industriais e magistrais, que foi semana passada. Nós temos um quadro para falarmos aí sobre saúde da pele e do organismo. Nós temos um quadro para trazermos aí algum artigo científico, que é o de hoje, certo? E também, uma semana nós traremos um convidado especial, que inclusive pode ser uma de vocês, tá? Porque eu quero também usar esse espaço aqui para dar visibilidade a outras colegas, certo? Tudo certo aí, Silvinho? Beleza. Buenas. Então, o que me motivou a trazer este assunto de tensoativos hoje para vocês? Inicialmente, não seria tensoativos, seria outro tema. Porém, essa semana eu postei um Reels de produtos em que eu compraria o produto e que eu não compraria o produto. E isso gerou todo um burburinho, toda uma movimentação em cima daquele conteúdo. Eu falei assim, não, eu preciso elucidar aí essas colegas, elucidar essas meninas para que elas entendam a minha forma de pensar, a minha linha de raciocínio em cima desse comprar ou não comprar. Isso, gente, não tem nada a ver com a marca do produto, isso não tem nada a ver com os clients, que são as promessas e etc. Isso tem puramente a ver com a composição desses produtos cosméticos, o que tem dentro desse produto cosmético. Então, para quem é cosmetóloga aí, eu quero que vocês entendam, e eu gosto de fazer essa analogia com as nutricionistas. As nutricionistas, quando elas vão indicar um pãozinho aqui, ó, não vou mostrar a marca do pão pra vocês, já mostrando.
elas precisam entender sobre esses ingredientes que estão atrás do pão ali para conseguir fazer essas indicações. Porque muitas vezes tem açúcar escondido, outras tem 1000 outros ingredientes escondidos ali. A mesma coisa, nós, enquanto cosmetólogas, nós precisamos pegar um produto cosmético e saber identificar o que tem ali dentro. Porque muitas vezes existem alguns compostos químicos com outros nomes ou que eles estão disfarçados ali no meio e que podem vir a ser prejudiciais para nossa pele, certo? Então, o que me motivou a fazer aquele conteúdo é justamente baseado na composição do produto, que é o que me motivou a trazer esse conteúdo para vocês aqui hoje, certo? Grazi, depois grava um vídeo sobre os ativos para gestantes. Com certeza, dentro do Fórmula Home Care nós temos um módulo incrível, que foi editado pela minha equipe recentemente, inclusive, somente de princípios ativos para gestantes. Tem e-books, tem formulações, um módulo completo lá dentro do curso Fórmula Home Care, tá? Saí, entrei algumas vezes e voltou a travar. É normal, pode ser durante a... Pode ser. Gente, como eu estou aqui num lugar novo, usando uma internet que a gente nunca utilizou, eu vou precisar desse feedback de vocês, mas eu também preciso que vocês avaliem a internet de vocês, tá? A minha equipe também tá no meu suporte, tanto online aí quanto aqui presencial, então eles vão me monitorando referente a isso, certo? Perfeito. Então vamos lá. O assunto tensoativo que eu quero trazer para vocês aqui hoje é um pouquinho complexo. Eu preciso que vocês prestem atenção, mas fazendo as analogias que eu vou trazer para vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender o que eu quero passar para vocês referente a isso, tá? Então, o artigo que eu vou compartilhar com vocês ao final dessa live, ele fala justamente sobre isso. É a interação dos tensoativos com a nossa barreira cutânea. Todo e qualquer composto químico, seja ele medicamento, seja ele de uso tópico, nós precisamos entender sobre a farmacodinâmica desse produto dentro do nosso organismo. O que é farmacodinâmica? Basicamente, o que nós conhecemos aí sobre mecanismo de ação. Então, a gente precisa entender o mecanismo de ação, qual é a reação dele dentro do nosso organismo, para que a gente consiga tomar aí as medidas necessárias, né? E também cuidar, obviamente, as possíveis reações desses fármacos, desses produtos de uso tópico no nosso organismo. Quando a gente fala de tensoativo, quer dizer a mesma coisa que surfactantes, tá? Então, quando nós falamos de tensoativos, nós também estamos, a mesma coisa que surfactantes. Anotem isso, porque muitas meninas falam, a fulana falou sobre surfactante, é a mesma coisa que tensoativo? Tensoativo é a mesma coisa. Surfactante e tensoativo é a mesma coisa, só tem nomes diferentes, dependendo do estudo que você pegar aí para correlacionar isso, tá? E o que é um tensoativo? Você sabe? Quem sabe me responder aí o que é um tensoativo? Isso aí é a base da cosmetologia, né, gente? Então, puxando um pouquinho lá do início da nossa graduação, falando para vocês, tensoativos, eles têm o poder aí de unir duas fases, né? Ele vai quebrar essa película dessas duas fases e unir, né? Vai solubilizar duas fases diferentes. Então, no grosso modo, para vocês fixarem isso na cabeça de vocês, tensoativos têm o poder de solubilizar duas fases diferentes. Eles têm características anfifílicas. Anotem isso, que a gente vai montar um quebra-cabeça aí agora, tá? Então, tensoativo igual a surfactantes. Eu não posso escrever aqui, senão eu já estaria escrevendo para vocês. Tensoativo igual a surfactantes, que são, que possuem características anfifílicas. O que são características anfifílicas? São compostos aí, né? Compostos químicos, enfim, matérias-primas, que tem o poder aí de solubilizar duas fases diferentes. Então, eles vão ter afinidades pelo meio aquoso e eles também vão ter afinidades pelo meio oleoso, né? Por lipídios. E também podem ser solubilizantes. Como é que é o nome dos solubilizantes aqui? Gente, que eu perdi. Botei lá pra cima. Eu saio falando. Solventes orgânicos, tá? Então, características anfifílicas podem ter aí, olha, minha memória foi lá para longe agora. Características anfifílicas vão ter essa afinidade por esses dois meios, tá? Então, o tensoativo, ele vai ter uma parte apolar, que ele vai ter mais afinidade por lipídios, e ele também vai ter uma parte polar, que ele vai ter uma afinidade pelo meio aquoso, certo? Até aqui? Bem simples. Tensoativos tem bem simples, quase um quebra-cabeça, né?
Então, tensoativos, eles têm essa característica de solubilizar dois meios diferentes e eles vão ter aí afinidade tanto pelo meio aquoso quanto pelo meio lipídico. Agora, pensa comigo aqui uma coisa. Se os tensoativos, eles têm essa característica de reagir com dois meios diferentes, e aí a gente volta para nossa pele, a gente vem aqui para nossa pele. O nosso manto, como é que é o nome do nosso manto? Eu quero que vocês escrevam para mim aí nos comentários. Qual é o nome do nosso manto? Aquele que fica a primeira camadinha bem fininha de todo o nosso tecido cutâneo. Como é que é o nome dele? Coloquem aqui para mim. Vamos ver se ela sabe, deixa eu responder. Neide Beatriz, manto hidrolipídico. Por que ele carrega esse nome de manto hidrolipídico? Porque ele também tem essas duas fases, certo? Então, se a gente tem um tensoativo que ele reage com o meio aquoso e ele reage com os lipídios, ele tem essa afinidade pelo nosso manto, que também tem essas duas fases, tá? Meio aquoso e meio lipídico. E o que acontece com os tensoativos? E aí nós temos 3 tipos de tensoativos, e isso também é importante vocês entenderem. Então, a gente já entendeu o que são os tensoativos e o que eles fazem nos produtos cosméticos. Eles unem duas fases diferentes. Por que agora os cleansing oils, né, ou os produtos bifásicos, eles vêm ganhando maior visibilidade no nosso mercado? Justamente porque eles não têm tanta concentração de tensoativos. Então, são duas fases diferentes. Por exemplo, um produto bifásico, vamos pegar aí um leite de limpeza, uma água micelar. São dois produtos, são dois estados diferentes. A gente sacode o produto e a gente utiliza ele. Então, ele tem menos tensoativos. A mesma coisa os cleansing oils. Então, eles têm menos presença de tensoativos. Mas, alguns cleansing oils também têm tensoativos, tá? Então, a gente entendeu o que são tensoativos aí. E agora eu quero fazer vocês entenderem o que exatamente eles fazem dentro dos... como que eles reagem na nossa pele, certo? Então, nós temos 3 tipos de tensoativos. Tensoativos catiônicos, tensoativos aniônicos e tensoativos não iônicos. Os tensoativos mais comuns presentes nos produtos cosméticos são os tensoativos aniônicos. E agora eu vou falar um nome que vocês vão identificar esse tipo de tensoativo. Um famoso, um clássico, mais utilizado, mais barato da indústria cosmética. Quem é? Quem que vai colocar aí o tensoativo aniônico mais utilizado nos produtos cosméticos? Essa vocês sabem de cor, é salteado aí. Vou deixar vocês responderem também. Então, qual é o tensoativo usado em larga escala e o mais utilizado nos produtos cosméticos? Mais baratinho, qual é o surfactante? O Lauril. Aí, Fabrícia, Lauril sulfato de sódio. Excelente, vocês são craques nisso, né? Então, por que ele é o mais utilizado? Porque ele é uma matéria-prima teoricamente barata. Então, ele é o mais utilizado aí. Só que os tensoativos aniônicos, eles têm esse poder de modificar as nossas proteínas de envelope. Então, voltando lá para a nossa estrutura de pele, certo? A gente tem a nossa proteína, a nossa queratina, que é uma proteína lá produzida pelos queratinócitos, a fim de formar essa barreira de proteção e hidratação da nossa pele. Essa proteína, ela é uma proteína fibrosada, ora ela é mole, ora ela é dura, vai depender da morfologia, em que camada exatamente ela está. Então, por exemplo, lá nas nossas camadas basais, onde a gente tem essas curvaturas lá na nossa camada basal, nós temos as queratinas mais coesas, né? Justamente para dar essa sustentação ao nosso tecido, certo? Em outras camadas, dependendo da morfologia, ela vai ser mais mole ou mais dura, beleza? Mas a função principal dela é justamente formar essa queratina, tornar esse extrato queratinizado de proteção e quase impermeável. Pegaram aqui? Isso é fisiologia basicona, só pra gente rever algumas coisas. O que acontece com o Lauril?
O lauril, ele tem o poder de modificar essas proteínas, né? Ele atravessa essas membranas enzimáticas. Então, ele tem o poder de romper o nosso manto hidrolipídico, justamente porque ele reage com esses dois meios, tanto aquoso quanto lipídios, certo? Atravessa essas membranas enzimáticas e acaba aí modificando o pH da nossa pele, modifica a microbiota, né? Vai causando essas microfissuras, podemos dizer assim, no nosso tecido e vai deixar esse tecido mais suscetível a reações alérgicas, né? Processos inflamatórios. Ele vai liberando esses mediadores pró-inflamatórios através dessas fissuras, podemos dizer assim, e causando essas reações alérgicas aí, tá? Então, quais são os sintomas clínicos que nós recebemos em consultório com reações de produtos cosméticos? Sensibilidade é uma das clássicas. E aí o que acontece? Vai aumentando essa vasodilatação periférica aí da nossa pele, vai aumentando telangiectasias também, tá? Muitas vezes a gente recebe dermatite também por uso incorreto de cosmético. Acne cosmética é uma das mais clássicas. Então são diversos processos inflamatórios que o lauril pode causar, tá? E aí, gente, o que a gente precisa entender aqui? Se é uma pele que ela já é sensibilizada, é uma pele que ela já... Vocês acompanharam lá o nosso tenso ativo, barreira cutânea? Alguma dúvida até aqui, gente? Preciso que vocês estejam no meio da minha linha de raciocínio aí, tá? Então, o que são lá os tensoativos, quais são os tipos de tensoativos, qual é a função dele dentro do produto cosmético e qual é a reação dele no nosso tecido cutâneo. Preciso que vocês me digam aí se está tudo certo em relação a isso. Buenas. Buenas, então. O que acontece? Até perdi o fio da meada aqui, viu? Se eu vou interagir com vocês, eu perco toda a minha linha de raciocínio. Se puder repetir a questão de como o lauril age, beleza, vou repetir então, vamos lá. Como que o lauril age na nossa pele? O lauril, ele tem a capacidade aí de modificar as proteínas da nossa pele. Então, ele modifica essa proteína, ele atravessa as membranas enzimáticas ali, justamente por ele ter essa afinidade com os dois meios, né? Tanto o meio aquoso quanto o meio lipídico. Então, ele também vai interagir com o nosso manto hidrolipídico, modificando essas proteínas de envelope da nossa pele, atravessando membranas enzimáticas aí, tá? A grosso modo falando, causando essas microfissuras aí na nossa pele, desencadeando mediadores pró-inflamatórios e, obviamente, acentuando aí diversas disfunções cutâneas, né? Como reação alérgica, sensibilidade, dermatite e acne cosmética, tá? Mas, basicamente, ele modifica. Para simplificar um pouquinho para vocês, estudo tem um artigo depois que eu vou mandar para vocês, mas para simplificar a vida de vocês aqui, os tensoativos, eles modificam as proteínas, tá? Eles têm esse poder de modificar as proteínas aí da nossa epiderme e atravessar, obviamente, as membranas ali, certo? Então, o que acontece aqui? De novo, aí as pessoas pensam que só tem tensoativos, até coloquei aqui para vocês todos os tipos de produtos cosméticos que a gente encontra tensoativos. Então, tem uma permeação rápida, exatamente, Neide Beatriz. É isso aí, tá? Agora, se a gente recebe essas peles aí com esses sintomas clínicos, né? Então, já são peles altamente sensibilizadas, são peles que já tem esse rompimento de barreira. Obviamente que a gente não vai indicar um produto que tem esse tipo de tensoativo aniônico, que é o grande lauril, e não é só o lauril, tá? Eu quero que vocês escrevam aí, ó, pesquisem lá no Prospector. Essa é uma ferramenta também que eu já ensino as meninas dentro do curso Fórmula Home Care, é uma ferramenta de consulta de ink names, de princípios ativos, de matérias-primas, tá? Deveria se tornar aí uma ferramenta de consulta diária de vocês. Então, vamos lá no Prospector e escrevam lá o seguinte: tensoativos e deem um enter. Só quero que vocês façam isso. Depois, né, da live, não agora. Escrevam lá, tensoativos e deem um enter. Vai aparecer mais de 4.000 matérias-primas aí de tensoativos. Então, é muita coisa. É muita coisa. Então, não é só o lauril. O lauril se tornou mais comum, realmente, porque ele é uma das matérias-primas mais utilizadas. Mas não é só ele, tá? Então, muitas vezes a gente pega um produto ali, não tem lauril, pode ser esse daqui. E aí, o surfactante aniônico está lá escondidinho no meio dessa composição aí,
tá? E aí, o que acontece? Obviamente, a gente não vai indicar, então, um produto que tem um tensoativo agressivo para essa pele que já está sensibilizada. Para isso, existem outros tensoativos. Vou pedir para o Silvinho subir na tela para vocês aqui uma lista dos principais tensoativos que não são agressivos, que podem ser utilizados. Uma coisa que vocês podem fazer também é pedir para a farmácia magistral de vocês a lista dos principais tensoativos que eles trabalham, tá? E aí, eu vou pedir para o Silvinho colocar os tensoativos para vocês aqui, para vocês também terem essa opção, para quem trabalha com produtos magistrais, ter essa opção aí nas farmácias magistrais. Pode cortar, tá? Tá, o Silvinho vai cortar aqui pra vocês. E aí, assim, ó, quais são os principais produtos que têm tensoativos? Eu vejo muitas pessoas crucificando produto X ou Y, né? Ah, é porque a água micelar tem tensoativo. Ah, porque... Gente, todos os produtos têm tensoativos. A gente acabou de entender que o tensoativo, ele é justamente para solubilizar duas fases diferentes. Praticamente todos os produtos cosméticos precisam de um tensoativo. Vocês não concordam? Então, não é sobre crucificar o produto X, Y, Z, é entender qual é o tensoativo que está ali presente, tá? E aí, o que a gente tem aqui, ó? Sais de banho, cremes de tratamento, produtos esfoliantes, máscaras para cílios, tinturas de cabelo, condicionadores, produtos de limpeza, removedores de maquiagem, shampoos de adultos e crianças, pasta de dentes. Gente, produto cosmético vai ter tensoativo. O Silvinho tá subindo para vocês aí, um a um, a lista dos tensoativos que não são agressivos, que eles podem serem utilizados aí, tá? Então, o que eu quero fazer vocês entenderem aí eu recebo muitas alunas, né, falando, ai, fulana X falou que a água micelar tende, né, a piorar o melasma por causa dos tensoativos, mas tudo tem tensoativo, maquiagem tem tensoativo, sabonete tem, creme tem. Qual é exatamente o tensoativo que nós estamos utilizando? Então, vamos adaptar para um tensoativo menos agressivo, tá? Então, não é crucificar classes de produtos cosméticos. Não é isso. Ah, nunca mais vou usar tal produto porque tem tensoativo. Então, você nunca mais vai usar produto nenhum, porque todos têm, tá? Buenas. E aí, gente, dentro disso, que agora a gente entendeu, então, o que são os tensoativos, qual é a função deles, quais são os diferentes tipos aí de tensoativos, quais são os mais presentes em produtos cosméticos, o Silvinho subiu todos aí pra vocês, tá? Dos tensoativos que não são tão agressivos, e depois eu vou colocar nos meus stories pra vocês, pra facilitar o print de uma vez só, eu facilito ali pra vocês também, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de colocar nada pra vocês aqui. Buenas. E aí, o que a gente precisa entender? A gente já pegou, então aqui, se a gente pegou uma pele sensibilizada, a gente, obviamente, não vai lançar mão de um produto que tem lauril. Agora, é uma pele comum, porque daí o que aconteceu naquele post? Eu falei lá que o Actine laranja eu não compraria, porque além de surfactantes extremamente agressivos, ele também tem a presença de ácidos, que obviamente vão romper aí a barreira de hidratação e proteção da nossa pele. Mas eu disse que eu compraria o Actine suavizante, e aí muitas meninas colocaram, ele tem lauril, ele tem lauril. A questão é, eu compraria e indicaria para qual tipo de pele? Se é uma pele que já está sensibilizada, se é uma pele que já tem algum tipo de sensibilidade, dermatite, rosácea, obviamente eu não vou indicar para essa pessoa. Agora, se é uma pele normal, que não tem nenhum tipo de disfunção naquela pele, a gente pode inserir ele, sempre lembrando, e isso o estudo fala para vocês, que nós precisamos repor essa barreira do nosso manto hidrolipídico. Então, o que vai fazer com que o lauril não traga essas reações adversas ao nosso tecido cutâneo é justamente fazer a reposição desse manto hidrolipídico, certo? E aí, quais são os princípios ativos de reposição de barreira? Citem aí os ativos que vocês conhecem de reposição de barreira para ajudar os colegas. A gente tem muitos, tá? Então é isso. A gente vai indicar, por exemplo, se é uma pele normal, que não tem nenhum tipo de reação, você pode indicar um sabonete daquele ali para que ela utilize uma vez ao dia, porque não tem necessidade de nós higienizarmos a pele duas vezes ao dia com sabonetes, tá? Uma vez ao dia, lá à noite, a gente pode inserir esse sabonete e depois, obviamente, fazer uma reposição que tenha ali as colegas aqui colocando ceramidas, aveia coloidal, ácido hialurônico, niacinamida, Fisavir, uma infinidade de produtos repositores de barreira aí pra vocês, tá? Então, pegaram até aqui? Agora sim, acho que eu fiz vocês entenderem um pouquinho desse complexo mundo dos tensoativos, certo? Então, viu que tem... Aí, o que acontece? O que
que acontece na nossa prática clínica? A gente recebe a paciente e aí ela recém comprou um frasco gigante de um sabonete que tem lá o Lauril. A gente vai mandar a paciente jogar esse produto fora? A gente vai... Não, óbvio que não. A gente respeita a paciente, a gente respeita o dinheiro da paciente e a gente respeita a individualidade daquela paciente. Afinal, ela comprou aquele produto acreditando estar fazendo algo benéfico para a pele dela. Então, a gente não vai pedir para ela jogar aquele produto fora. O que a gente vai fazer? Recolocar ele de uma forma mais inteligente na rotina dela. Então, vamos supor que ela tenha comprado aquele verdinho, pior, eu não vou falar sobre marcas aqui, acabei falando, né, da Actine só para contextualizar para vocês, mas vamos supor que ela comprou aquele verdinho, né, de uma marca bem clássica aí, que também tem ácido salicílico. A gente não pede para ela jogar aquele produto fora. O que a gente vai fazer? Reduzir o uso. Então, se ela estava utilizando todas as noites, a gente pede para ela utilizar 3 vezes, de 3 a 4 vezes na semana, na rotina noturna. E logo após ela utilizar esse higienizante, a gente vai colocar um produto a fim de repor essa barreira de hidratação e proteção. Isso é o que acontece na nossa prática clínica, tá? É dessa forma que a gente consegue fazer a personalização de produtos skincare sem que a paciente precise se desfazer daquele produto específico. A não ser, obviamente, que seja uma paciente, por exemplo, com dermatite. E aí tá usando um produto desse. Aí realmente não tem o que fazer. Aí dá pro marido, dá pro namorado. Mas se existe a possibilidade de realocar esse produto na rotina, é o que nós fazemos, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada pra vocês aqui. Então, surfactantes, o Silvinho colocou os surfactantes aí menos agressivos para vocês. Um que eu uso muito, gente, é o Amisoft. Amo o Amisoft. O Amisoft, gente, ele dá uma consistência, uma textura, tanto para produto cosmético quanto para espumas. Eu uso muito ele para espumas. Então, quando eu tô personalizando qualquer tipo de espuma aí, eu gosto de colocar o Amisoft a 10%. Ele traz aquela espuma grossinha, gostosa de passar na pele e a paciente usa menos produto. Então, eu sempre digo, é 10 centavinhos de espuminha e vai fazer o processo de higienização da pele. Outro que eu gosto muito é o Plantarem, tá? O Silvinho colocou aí pra vocês, eu vou deixar nos meus stories ali também, tá? Então é isso. Vocês ficaram com dúvidas sobre a questão dos tensoativos, de quais são os principais tipos, como que eles reagem na pele, quais são as medidas que nós precisamos tomar em relação aí ao ajuste ou personalização de produtos skincare com os tensoativos na rotina? Ficaram com dúvida? E lembrem-se, o mais fácil de identificar em produto cosmético é o Lauril, porque ele carrega esse nome, Lauril sulfato de sódio, então você vai bater o olho e você vai saber qual é. Mas é importante vocês pesquisarem lá principais tensoativos aniônicos. Coloquem lá, principais tensoativos aniônicos. Qual é o site que tu indicou mesmo? Prospector. Você consegue escrever pra gente, Silvinho? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Deixa eu escrever. Prospector. É o nome do site. Esse site vocês conseguem pesquisar tudo, gente. Nome de matéria-prima. E aí o que acontece? Por que os produtos cosméticos têm aquele nome aquela composição gigantesca atrás do rótulo, na composição? Porque às vezes o nome de um composto químico são vários. Então vamos supor aqui, deixa eu ver se eu coloquei pra vocês aqui. Desses aqui são 2 só, né? Mas se vocês escreverem lá niacinamida PC, vocês vão ver que a composição da niacinamida, ela tem vários outros compostos ali dentro. Então, não vai aparecer para vocês niacinamida. Vai aparecer o Wink Name, que é todos aqueles nomezinhos complexos ali, tá? Uma pergunta boa ali. Da Vitória. Ah, boa. Ó. Você disse que utiliza o Amisoft a 10%. Então, nós também podemos escolher a porcentagem do tensoativo em produtos magistrais, sim? Em produtos magistrais, sim, tá? É Prospector o nome do site, tá? Em produtos magistrais a gente consegue escolher a concentração do tensoativo, tá? Eu coloco o Amisoft a 10% para peles, obviamente, mais sensibilizadas, enfim, com dermatite, com rosácea, a gente diminui um pouquinho essa concentração. Fábio, obrigada, é isso mesmo, Prospector, tá? Falando um pouquinho para você sobre a concentração dos princípios ativos, dos tensoativos, isso é uma coisa importante, ó. Um produto cosmético, gente, ele não vai ter um tensoativo só. Às vezes pode ter um só, mas muitas vezes ele tem mais de um tensoativo. Recentemente, uma marca lançou ali um mix de tensoativos. Aquilo ali, ao meu ver, é uma loucura. Para quem não entende de cosmetologia, obviamente, pode ser um prato cheio. Mas para quem entende, a gente se pergunta assim, meu Deus, para que colocar
tanto tensoativo dentro de um produto cosmético. Então, dependendo da variedade e da concentração desses tensoativos dentro de um produto cosmético, a gente pode ter essas reações adversas que nós falamos durante o nosso episódio 2 aqui do Café das Sabidonas, certo? Então, dependendo da variedade e da concentração, a gente pode ter algumas reações. Então, tudo depende do tipo, da quantidade e da variedade, né? E da concentração desses tensoativos dentro do produto cosmético. Uma outra pergunta bem boa ali, se tem como colocar... Tem como não colocar tensoativo? Gente, se vocês forem produzir um produto bifásico, vocês não precisam do tensoativo, porque vocês querem que as duas fases fiquem separadas, ok? Agora, se a gente precisa solubilizar, se a gente precisa homogeneizar essa formulação, a gente precisa do tensoativo. Então vai ter tensoativo em todos os produtos cosméticos, a não ser, obviamente, os produtos que são cleanse oils, a não ser os produtos, por isso que as pessoas gostam bastante dos cleanse oils, mas uma observação importantíssima sobre os cleanse oils: não são todas as peles que aceitam esse tipo de produto, que reagem bem com esse tipo de cosmético, não são todas as peles, e também não são todas as peles que reagem bem a produtos bifásicos. Então, tudo depende do tipo de pele que nós estamos tratando. É realmente um quebra-cabeça, não é uma regra. Eu não vou passar para vocês aqui uma regra de 1 mais 1 é igual a 2. Não é isso, a cosmetologia não funciona dessa forma. É avaliar a individualidade para que a gente consiga fazer exatamente a personalização ou ajuste skincare ali específico, tá? Então, os produtos que vocês veem, aquele creme gostoso, bonito, sabe? Viçoso, assim, viscoso. Aquilo ali tem tensoativo, porque para que eles pudessem solubilizar essa formulação, eles colocaram tensoativo. Só não vamos ter aí E outra, as pessoas falam, os cleanse oils não tem tensoativos. Gente, essa semana eu peguei acho que uns 5 cleanse oils diferentes e tinha tensoativo ali dentro. Então, não é um mundo mágico. A gente precisa ir além do que os clients prometem. Os clients são as promessas dos produtos cosméticos. A gente precisa realmente ver a composição. É a mesma coisa que eu pegar um pão aqui e dizer assim, ó, esse pão aqui, ele não tem, sei lá, não tem açúcar. Aí você vai lá na composição, pum, tem açúcares com outros nomes, entendem? É mais ou menos isso, tá? Ó a Joyce colocando aqui. Por isso que o Fórmula Home Care é maravilhoso. Tudo isso bem explicadinho. Tem ali também a doutora Rosana, que chegou agora. Né? A Rosana, deixa eu ver aqui. Cheguei agora por aqui e já estou convencida a aprender com você. Amo gente científica. Obrigada, Rosana. Tudo isso tem detalhes dentro do curso Fórmula Home Care para vocês. Aqui realmente são um pouco de cápsulas de conteúdo, né, a fim de aumentar o nível de consciência de vocês em relação à minha prática clínica. Até para que vocês entendam as brincadeiras que muitas vezes eu coloco nos Reels, né, as brincadeiras da Lucena. Tudo isso é para fazer vocês entenderem qual é o caminho que eu sigo, qual é a prática clínica que eu sigo. E quando a gente fala sobre cosmetologia, a gente não está falando sobre uma ciência exata. Não é 1 mais 1 é igual a 2. Tudo vai depender do produto cosmético, da composição e da interação dele, né, da farmacodinâmica dele em relação ao nosso tecido cutâneo, certo? E quando pedimos para manipular e não colocamos os tensoativos, a farmácia coloca o de hábito. Larissa, ótima pergunta, excelente pergunta, e que muitas vezes passa despercebido por muitas colegas. O que acontece? Não é comum a gente sinalizar qual é o tensoativo que nós queremos dentro de um produto magistral, tá? E aí a farmácia, para solubilizar aquele produto, ela precisa colocar um tensoativo entre outros componentes ali dentro. Hoje nós estamos falando apenas de tensoativos, tá? Existem modificadores de sensorial, existem vários outros, né? Produtos para matérias-primas para estética do produto. A gente pode trazer mais detalhadamente essa parte realmente da farmácia aí para vocês, tá? Mas a farmácia precisa colocar algo que faça essa solubilidade nesse produto cosmético. Se você não sinaliza o tensoativo ou não pergunta para a farmácia qual é o tensoativo que elas estão utilizando, muitas vezes você pode estar indicando algum tensoativo agressivo para sua paciente. Aí, na sua cabeça, o que você vai pensar? Poxa, mas eu tirei da rotina da paciente todos os produtos industrializados que tinham tensoativos agressivos. E eu indiquei um produto magistral e a pele dela não melhorou. Vai lá olhar a composição completa também do seu produto magistral, tá? Então, é um mundo realmente muito detalhado, tá? A gente precisa estar atenta a todas as etapas aí. E outra, não necessariamente você precisa depois que você pergunta para a farmácia, olha lá, chama a sua farmacêutica da sua confiança e pergunta quais os principais tensoativos que você utiliza. Beleza, ela vai te falar.
E aí você vai acordar com ela o seguinte: olha, nos meus produtos eu gostaria que você utilizasse só os compostos X, Y, Z. Eu gostaria que você usasse só os modificadores de sensorial X, Y, Z. Gostaria que você usasse só, sei lá, as essências tais. Você vai fazer um acordo com ela. E aí todas as prescrições que chegarem suas lá, ela já vai saber exatamente quais são as suas preferências. Não que toda hora você precise ficar sinalizando isso nas suas formulações, tá? Pedindo um sabonete em base Syndet, ainda assim é acrescentado tensoativo, minha amiga. Eu queria dizer que não, tá bom? Queria muito. Mas muitas vezes a gente pede lá um tensoativo Syndet e aí eu gosto de colocar a seguinte observação na prescrição magistral. Base Syndet hipoalergênica livre de lauril sulfato de sódio. Eu ainda coloco essas observações para deixar claro, porque sim, em algumas farmácias a gente coloca base Syndet e eles colocam matérias-primas que tem lauril. Infelizmente, não queria dizer isso para vocês, mas é isso que acontece. Então, é por isso que eu digo que a prescrição blindada e que eu ensinei para vocês, inclusive eu ensinei isso de forma gratuita no nosso último evento que antecede as inscrições do Fórmula Home Care. Eu ensinei todas vocês a fazer uma prescrição de alta performance para que vocês não errem mais. Quanto mais informações tiverem na nossa prescrição, menos erro vão acontecer aí no produto finalizado, certo? Então coloca lá, base Syndet barra hipoalergênica, então tem que ser uma base Syndet que seja também hipoalergênica, barra livre de lauril sulfato de sódio. Então tá detalhado, explicado tudo aquilo ali, tá? Outra colega aqui, ó, Vivi, bom dia, muito sabidona, maravilhosa, sou aluna do Fórmula, muito conhecimento. Obrigada, meninas. Amo vocês, amo essa interação. O café realmente está sendo algo desafiador para mim. É um projeto novo de estar aqui com vocês. Mas está sendo ótimo, porque às vezes surgem os assuntos. Imagina, eu ia estar lotando os meus stories aqui para explicar tudo isso para vocês. E aí a gente tem esse momento aqui próximas, um pouquinho mais próximas de vocês aí, para que a gente consiga ir elucidando e aumentando o nível de consciência, tá? Um tensoativo é capaz de deixar um hidratante mais oleoso, por exemplo? Não seria o tensoativo em si, seriam outros compostos químicos aí, tá? O tensoativo, para vocês terem não é uma regra também, tá? Mas assim, um macetezinho que eu vou passar para vocês aqui. Como identificar um tensoativo dentro de um produto cosmético? Se for dentro de um shampoo, quanto mais espuma fizer aquele shampoo, mais tensoativos ele tem, certo? Se for uma água micelar, vocês vão pegar a água micelar, sacudir a água micelar. Quanto mais espuma formar em cima da água micelar e quanto mais tempo ela demorar para tirar essa espuma, mais tensoativo tem dentro daquele produto, certo? O que mais que dá para vocês identificarem tensoativos aí? Esses são visíveis assim, né? Agora em cremes é um pouco mais complicado. Não é o tensoativo que deixa o produto mais oleoso, tá? Aí tem que identificar quais são os outros princípios ativos que têm essa carga mais oleosa, que tem mais essa afinidade por lipídios aí, tá? E aí também a gente pode lançar a mão, por exemplo, Grazi, eu preciso colocar um princípio ativo, uma matéria-prima ali, que tenha uma carga mais oleosa. O que eu faço para não deixar esse produto com taque ou muito carregado na pele? A gente vai colocar um modificador de sensorial. E pode ser outro café da Sabidonas, eu posso trazer para vocês aqui os principais modificadores de sensoriais disponíveis aí no nosso mercado, tá? Beleza? Eu tenho uma super novidade para contar para vocês aqui. 8 e 8, amo! Amo vocês, amo isso aqui que a gente tá fazendo, amo muito. Oficialmente, nós íamos divulgar na sexta-feira. Eu falei assim, não, deixa eu divulgar só pras minhas sabidonas, pertinho lá de mim, que vai ser um prazer enorme compartilhar essa outra novidade para vocês, esse outro projeto, essa outra sementinha que está nascendo. Nós estamos inaugurando aí as minhas mentorias presenciais. E aí o pessoal falou assim, Grazi, quem sabe a gente leva para online, quem sabe a gente faz para uma turma maior. E eu falei assim, não,
Se é uma mentoria, eu quero que seja no máximo eu e a pessoa, ou no máximo eu e mais 2 pessoas, para que realmente seja uma troca gigantesca, para que vocês se sintam, para que a gente se aproxime, para que a gente realmente consiga falar coisas que muitas vezes a gente não consegue falar nem no online e nem aqui na internet, que realmente a gente só fala para nossa melhor amiga. É esse o intuito da mentoria presencial. Então nós estamos inaugurando a minha mentoria presencial, que serão no máximo 2 alunas por turma. E vai ser aqui na minha clínica, vai ser aqui no coração de tudo. Então, para quem... Só 2 vezes por mês, né? Exatamente. Serão só 2 turmas por mês. Nós estaremos fazendo as próximas turmas em fevereiro. E somente 2 alunas por turma. Então, se você mora longe, e aí, gente, vai ser assim um cronograma incrível. Porque vocês vão estar comigo, vai ter coffee, vai ter almoço em lugar especial. Então, realmente, vocês vão estar comigo um dia inteiro. Somente 2 alunas por turma e somente 2 vezes ao mês. Essas primeiras mentorias e outra com valor diferenciado agora para esse mês de fevereiro e para o mês de março, tá bom? Depois eu não consegui mais segurar a minha equipe, eles vão botar o preço lá para cima, vocês não vão acreditar no valor que está essa mentoria, certo? Gente, dado para vocês, juro, por tudo que eu vou entregar para vocês. A minha equipe quase me matou quando eu falei para eles que eu queria colocar esse primeiro lote assim, tá? E aí o que eu quero falar para vocês em relação à mentoria ali? As mentorias não serão os assuntos, sempre os mesmos assuntos. Nós teremos os assuntos pilares, ou seja, os assuntos ali para que a gente tenha um norte, né? Então a gente vai falar sobre consulta, sobre consulta de saúde estética, sobre avaliação, disfunções, a gente vai falar sobre cosmetologia. Eu quero trazer para vocês a prática clínica da limpeza de pele, mas também nós teremos um espaço dentro da mentoria para resolver questões de vocês. Então vocês vão me dizer assim, Grazi, eu tô indo para essa mentoria porque eu quero melhorar o meu rapport com as pacientes. Eu tô indo para essa mentoria porque eu quero melhorar o meu ticket de venda. Eu tô indo para essa mentoria porque eu quero entender a fundo o mundo dos produtos magistrais. Eu tô indo para essa mentoria porque eu quero melhorar o meu atendimento. Tudo. Então a gente vai ter esse espaço para trabalhar exatamente nas questões que vocês querem desenvolver, certo? Um dia inteiro ao meu lado aí com vocês, vai ser um prazer enorme estar com vocês e vocês vão poder participar um pouquinho da minha loucura diária, um dia inteiro grudadinha comigo, certo? Eu vou deixar nos stories para vocês todas as informações e também com o telefone da minha equipe para vocês chamarem lá e tirarem todas as dúvidas de vocês, pedirem o cronograma inicial. Porque o cronograma é um cronograma inicial. Lembrando que a gente vai ter esse espaço para trabalhar exatamente em cima das questões que você trazer aí, tá bom? Eu não vou colocar os valores aqui para vocês, vou deixar para que vocês chamem a minha equipe e perguntem para eles lá. Ou falo, Silvinho? Acho que a equipe passa para eles, né? Na hora quando chamar. Tá. Foi muito exclusivo, poucas pessoas vão conseguir participar. Exatamente, poucas pessoas vão conseguir participar, então eu não vou deixar... Por causa que é só 2 pessoas por evento. Exatamente, são só 2 pessoas. Eu tô muito animada, acho que eu preparei com muito carinho pra vocês. Ainda tem muitas surpresas pra essa mentoria. Comentar o post Isso, gente, finalizando a minha live aqui, eu vou pedir pra vocês comentarem. Só confirma com o João se já tá lá pra mim, por favor. O próximo post, ele não tá ainda. Comenta no post que vai ser colocado hoje, então, avisa elas. Tá, peraí. No próximo post do feed comenta que for postar, não que tá postado. Tá, então, gente, quando terminar aqui, eu vou pedir para vocês comentarem quando eu postar, não na última publicação que está agora, na que eu postar, eu vou pedir para vocês comentarem o que vocês acharam do nosso segundo episódio aqui do Café das Sabidonas. Caprichem nos comentários, porque eu vou sortear um dos comentários para mandar um boné das Sabidonas. Então eu quero que vocês assim, ó, se dediquem nos comentários, tá bom? E aí quem comentar vai também receber pelo direct lá o artigo científico. Vou pedir só para vocês esperarem um pouquinho, tá? Que eu vou subir em seguida, que a minha equipe ainda não me deu o ok pra que eu consiga subir o artigo para vocês lá, tá? Beleza? Amo vocês, muito obrigada. Vou pedir também que vocês printem a tela aqui, compartilhem nos stories de vocês, porque eu gosto de ver o que vocês escrevem lá. E eu espero vocês aqui na próxima vez, tá? Buenas! Amo vocês, um ótimo dia, que seja uma segunda-feira abençoada, uma semana iluminada, que os bons anjos aí abram todas as portas da prosperidade para vocês, tá bom? Até mais então. Beijo, amo!